Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho aí mais sobre esfera, só que agora uma parte da esfera que a gente chama de calota esférica, tá? A gente vai ver que é uma região da esfera aí, uma região menor, né, da superfície esférica, onde você tem aí várias aplicações, porém não é muito utilizada aí nos exames aí nacionais e no dia a dia aí a gente encontra muito essas calotas, mas é muito raro a gente ver isso aí nos estudos, tá? Mas vamos lá, né? Vocês vão ver que não é tão complicado assim, dá para entender de boa, tá? Primeiro aí, ó, calota esférica. Se cortarmos a esfera por um plano que não contém seu centro, as superfícies formadas se chamarão de calotas esféricas. Então, basicamente, calota esférica é essa superfície aqui azul. Essa superfície azul aqui, ó, da esfera. É um pedaço da esfera. Imagina que você tem uma laranja e aí você pega uma faca e corta um tampo da laranja ali, sem ser pelo centro aqui, sem passar pelo centro. Um tampo apenas da laranja. Aquela superfície arredondada ali do tampo cortado é que a gente chama de calota esférica, tá? Lembrando que toda calota esférica ela é originada de uma esfera que tem um raio R, a gente tem um raio R aí, né? E a base dessa calota esférica, como vocês podem ver aqui, ó, é um círculo. É um círculo, já que essa calota esférica ela é originada quando você corta a esfera por um plano. Então você tem uma região circular aqui que a gente chama de base da calota. Tá? E esse círculo ele tem um raio, que a gente está representando aqui por Rzinho. Tá? Rzinho é o raio da base da calota esférica. R grande, R maiúsculo, é o raio da esfera que originou a calota, de onde a calota surgiu. Tá? E além disso, do ponto de corte, do plano de corte até o topo da calota, existe aí uma medida que a gente chama de altura da calota. Essa altura da calota aqui é basicamente o que determina o tamanho da calota que você está tirando da esfera, tá? Onde determina o plano de corte aí em relação à esfera, tá? Esse H aqui, ó, ele vai até a medida R maiúsculo, tá? Já que tudo isso aqui é R maiúsculo, esse H é um pouco menor que o R maiúsculo, que é o raio da esfera. No geral, para se ter uma calota esférica, você precisa de uma altura de calota menor do que o raio da esfera, tá? O raio da esfera. Então, basicamente é isso. Uma região da superfície esférica determinada por um corte aí, né, um corte plano em um ponto da esfera, tá? Em um ponto onde a distância até a superfície esférica seja menor do que o raio. Isso aí é uma calota esférica, tá? Vamos ver agora alguns cálculos. Como é que se calcula a área dessa calota esférica? A área dessa superfície azul aqui, que foi gerada pela calota esférica. Vocês lembram que a área da esfera toda é 4πr ao quadrado, né? A área da esfera toda é 4πr ao quadrado. Isso é a área da esfera toda. 4πr ao quadrado, tá? E a esfera toda, se a gente fosse analisar esse segmento aqui, ó, em relação a esse segmento que é a altura da calota, a esfera toda ela teria toda essa medida aqui, ó, de lá até lá embaixo, que a gente chama de diâmetro, que é 2 raios, tá? Então, a superfície da esfera toda, que é 4r ao quadrado, 4πr ao quadrado, é determinada se a gente considerasse esse h como sendo o diâmetro, ou seja, 2r. Porém, como eu disse, né, a calota ela é uma parte do diâmetro só, né? A altura da calota é um pedaço apenas do raio, tá? Um pedaço do raio. E esse pedaço ele é proporcional. A superfície da calota esférica ela vai ser proporcional à superfície da esfera de acordo com a altura da calota. Tá? Se a calota tiver uma altura de um raio, a superfície dessa calota vai ser igual à metade de uma esfera toda. A superfície vai ser a metade de uma esfera, ou seja, uma semisfera. Tá? Essa altura ela determina a calota e a calota determinada por essa altura é proporcional, tá? A área da calota é proporcional à área da esfera. Dessa forma, se eu pegar o diâmetro da esfera, que é 2r, sobre a área da esfera, que é 4πr ao quadrado,
Isso aí vai ser igual à altura da calota sobre a área da calota, que eu não sei qual é, tá? Vou chamar aqui de A, a área da calota, tá bom? Então, é proporcional. Quanto maior a altura, maior é a área de calota, da calota. Maior é a calota esférica, tá? Ao ponto de que a maior calota possível aí, né, teoricamente, seria a esfera toda, que seria uma altura de 2 raios, porque teria seu ponto atravessando toda a esfera, tá? 2 raios, e a área seria a esfera toda, 4πr². Fazendo a multiplicação cruzada disso aqui, tá? Primeiro simplificando aqui, ó, esse R com um desses R's, tá? Dá para simplificar. Aí você tem isso aqui, ó, que a 2 vezes a área da calota, multiplicando aqui, é igual a 4πrh. 4πrh. E disso aqui vai surgir que a área da calota é 4πrh, tá? Dividido por 2, ou seja, a área da calota é 2πrh. Simplesmente isso. A área da calota esférica é igual a 2πrh, tá? Lembra que sempre vai ter π, porque a gente está trabalhando com a circunferência, uma forma arredondada, então sempre tem o π. E observa que a calota aqui, ela depende exclusivamente do raio da esfera que gerou ela e também da altura dessa calota. Só depende desses dois elementos, do raio da esfera e da altura da calota. Tendo esses dois elementos, você consegue determinar a área da superfície da calota esférica, tá? Então, basicamente é isso. Um exemplo aí que a gente pode ver, ó, uma calota esférica foi obtida por uma esfera de raio 10 centímetros. Então, ó, o raio da esfera é 10 centímetros, tá? Se sua altura é de 3 centímetros, a altura da calota é 3 centímetros, qual a área de superfície da calota? Bem, a gente viu que a área de superfície da calota é 2πrh. Então, essa área vai ser 2 vezes π vezes o raio, que é 10, vezes o h, que é 3. Então, a gente tem a área igual a 3060 π centímetros quadrados. Só isso. Não tem muito segredo. O interessante é, se você souber dessa fórmula, souber que a calota, a superfície da calota é proporcional à superfície da esfera, fica muito simples de calcular, tá? Então, superfície da calota é proporcional à superfície da esfera. A área da calota só depende do raio da esfera e da altura da calota, tá bom? E o volume? Tá, aqui tem outra questão aqui de área da calota, tá? Vamos lá. A calota esférica tem como área de superfície 72 π centímetros quadrados. Então, a área é 72 π centímetros quadrados. Se a altura da calota é de 4 centímetros, qual é o raio da esfera? É a mesma questão aí, só porque agora está procurando o raio. Se foi dada a calota, então a área da calota é 2π raio h. 2π vezes raio vezes altura. A área é 72 π, tá? Desculpa. 2π vezes o raio, eu não sei, é o procurado, e o h é 4. Então, 72π é igual a 8π raios. Pega esses 8π e passa dividindo, então 72π dividido por 8π vai ser igual ao raio. Corta π com π, 72 por 8, 9. Ou seja, o raio é 9 centímetros, tá? Nesse caso aqui, o raio é 9 centímetros. Não tem muito segredo, basta entender que se você está trabalhando com superfície de calotas, você precisa da altura da calota e do raio da esfera que gerou essa calota, tá? Agora sim, volume da calota esférica. Para demonstrar essa forma de volume, a gente precisaria aí de noções de cálculo integral, coisas que vocês não veem aqui no ensino básico. Então, a gente não vai demonstrar essa forma de volume, porque a esfera e a calota esférica aqui no caso é uma superfície de revolução. Então, o volume, a região dada por ela aqui, não é uma região muito definida assim para cálculos de comprimento, largura e altura. A gente precisaria aí de cálculos envolvendo revoluções.
tá? Que é dado na área de cálculo integral. Então eu não vou demonstrar, mas a fórmula é essa. O volume da calota esférica só depende da altura e do raio da esfera, tá? Que gerou. Assim como a área da calota, altura e raio da esfera e a altura da calota, só depende desses dois elementos, tá? E a fórmula para o volume é essa: π vezes h ao quadrado, que é a altura ao quadrado, vezes 3 vezes o raio menos h dividido por 3. É uma formulazinha complexa, por isso que eu disse que praticamente quase não cai questões desse tipo em provas de exames aí. Porque é uma formulazinha bem mais complexa aí, e essa fórmula aqui ela só pode ser demonstrada através do cálculo integral. Então, realmente, se for cair uma coisa dessa, ele teria que dar a fórmula ou você teria que decorar isso, mas não é o ideal, tá? Mas lembra sempre que a calota esférica possui uma área e você possui um volume e você consegue determinar o volume dela por essa formulazinha, tá? Vamos ver duas questõezinhas aí para revisar. Calota esférica foi obtida de uma esfera de raio 12, então aqui o raio é raio 10 centímetros, e sua altura é 3. É a mesma calota lá da primeira questão, tá? Qual é o volume dessa calota? Aí eu até coloquei aqui a formulazinha do volume para vocês, ó. Como é que eu vou calcular o volume dessa calota? Vou pegar π vezes h ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, vezes 3 vezes o raio, menos h, dividido por 3. Então você tem volume igual a π vezes 9 vezes, aqui vai dar 30 menos 3 sobre 3. Volume igual a 9π vezes 27 sobre 3. E aqui você pode até simplificar aqui se você quiser. Eu vou simplificar aqui, ó, por 3. Aí vai dar 3 vezes 27, 60, com 21, 81 π, tá? Centímetros cúbicos. 81 π centímetros cúbicos. Esse é o volume aí da esfera. Se você não quiser simplificar aqui com esse 9, não tem problema. Você pode simplificar aqui com esse 27. E aí aqui você multiplica 9 vezes 9, 81 π centímetros cúbicos, tá? Então assim, é uma questão fácil, só precisaria de conceitos aí, né? Você precisaria aí realmente saber como calcular através dessa fórmula aqui, mas você só precisa dessas duas informações: raio e altura da calota, raio da esfera e altura da calota, só, tá? Uma outra questão: uma calota esférica tem volume de 72 π centímetros cúbicos, então vamos lá, 72 π centímetros cúbicos. Se a altura da calota é 4, qual é o raio dessa calota? Vamos lá então. Bem, o volume é 72, então aqui 72π é igual π vezes h ao quadrado, que é 4 ao quadrado, vezes 3 vezes o r, que eu não sei quanto é, menos h, que é 4, sobre 3. Pega esse 3 e passa multiplicando, aí você tem 216 π igual, aí aqui 16 π, que é 4 ao quadrado vezes π, tá? Vezes, aí aqui você tem 3r menos 4, que não dá para somar porque são letras. Então, 216 π é igual, agora multiplica aqui pelo chuveirinho, então vai ficar 16 vezes 3 vai dar 30 com 18, 48 π rão. E 16 vezes menos 4 vai dar 40 com 24, 64, menos 64 π. Pega esse 64 π e joga para lá, então 216 π menos mais 64 π é igual a 48 π rão, tá? E aí junta essas duas coisas, vai dar 10, vai 1, 7, 8, 280 π igual 48 π rão. Pega esse 48 π e passa dividindo, então 280 π sobre 48 π vai ser igual a rão,
simplifica π com π, e aí você também pode dividir aí 280 por 48. Vamos dividir aqui 280 dividido por 48. 280 dividido por 48, eu vou achar 216 mais 64. 280, isso. 280 dividido por 48